eu desenhava e o desenho era o ponto onde eu encontrava um pouco mais de atenção dos meus pais. Pode ser uma interpretação psicanalítica, mas é uma coisa que eu penso, porque dividir com vários irmãos, os pais, a atenção dos pais, e quando desenhava, eu encontrava a atenção deles, não era isso consciente. Hoje eu penso assim. Pessoal querido, meus elegantes e meu todo. E hoje eu falando todo ou falando tudo, porque, claro, eu tenho todo um todo e todo um tudo. Né? Vocês fazem parte desse tudo, que é o que eu gosto de fazer, que é comunicação. E hoje tem uma coisa assim especialíssima, uma coisa assim muito, muito, muito diferente de tudo que eu pensava, que eu poderia imaginar, querer para mim. Porque eu sempre valorizei muito a vida cultural, o conhecimento, a sensibilidade. O que as pessoas, algumas pessoas veem que as outras não veem? O que às vezes você alcança que os outros não alcançam? E quem tem essa coisa de dentro, que é para ver diferente, sentir diferente, é um artista plástico. E ninguém melhor que um artista plástico para falar sobre arte e cultura. E eu não poderia chamar ninguém melhor hoje do que Dante Velloni, que está comigo hoje aqui. Dante Velloni, a palavra é sua. Muito obrigado, Vanessa. E eu espero que possa, nesse diálogo, nesse nosso bate-papo, trazer alguma coisa interessante para o seu público, que eu conheço e acompanho o seu Instagram e espero contribuir com alguma coisa. Com certeza está contribuindo tanto comigo, como o meu enriquecimento pessoal, como com o enriquecimento de todo mundo que está comigo. E eu queria depois, então a gente vai ver o trabalho do Dante, que eu acompanho já há muitos anos. Na escola, a faculdade foi a de Belas Artes? Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu fiz, onde hoje é a Pinacoteca do Estado, na Estação da Luz. Eu fiz a faculdade. E era uma coisa que eu queria fazer muito, era a faculdade de artes plásticas. E num tempo que era uma escolha difícil, inclusive no aspecto social, né? Do meio, do grupo, eu escolhi fazer artes plásticas. Né? E eu escolhi e fui fazer a Belas Artes e fiz, posso dizer sem pretensão nenhuma, que fui um bom aluno. Inclusive, já me formando, eu fui convidado para ser professor da Faculdade de Belas Artes de São Paulo e continuei como professor. Inclusive, você era o único professor que era aluno, que você queria fazer arquitetura. Eu tinha 23 anos e era professor da faculdade. É isso mesmo. Eu fiz o mestrado em arquitetura posteriormente na FAUSP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Paulo. E comecei o doutorado também, mas eu interrompi o doutorado. E eu queria fazer o seguinte... O Dante, ele da família, tem médicos, tem advogados, tem professor de educação física, um pai político e a mãe mais dona de casa. Como que tudo começou? Como você se percebeu? Vanessa, você sabe que tem um aspecto que eu sempre assim, a gente pensa sempre, eu penso muito sobre de onde vem isso, né? Um dos argumentos que eu consigo encontrar é exatamente o fato de ter 2, 3, 4, 5, 6 irmãos. E eu, fazendo assim uma interpretação, e essa é minha, eu acho que num momento da minha infância, e eu me lembro disso, era o Papa João XXIII, ele tinha uma foto muito conhecida dele e eu olhava no jornal e reproduzia aquilo dentro das minhas limitações. E ele causava um efeito. Primeiro, por ser o Papa. Então, eu já ganhava por aí. Segundo, porque era um desenho que eu tinha feito. Então, isso eu recebia uma atenção dos meus pais. Não tem outro motivo, não é genética. A arte, cultura não é genética. Isso sabemos que não vem de jeito. Muita gente insiste... Acha em talento, fala em talento, não existe isso. Você acha que então, não? O que é o talento? Não é gene.
Aham. O talento é soma de meio com disposição interna. E essa disposição interna, para você se lançar a esse universo que um dia você pode chamar de talento, como jogar futebol é um talento em outros aspectos. Mas a arte não é um talento do fazer, que é uma outra postura minha, da minha corrente de pensamento em relação à arte. A arte não é fazer, é pensar. Aliás, eu posso dizer, e vou dar a origem, Leonardo da Vinci já dizia, arte é cosa mentale. Aham. Então, quando o Leonardo já falava isso, no século XVI, a arte é produto de pensamento também, não de fazer. Né? Não é adestramento. É diferente de você treinar, bater falta no gol. Bater falta com uma barreira no gol. Você treina. Você cria um adestramento. A arte tem o aspecto do fazer, sem dúvida. Mas depende do que você quer. Depende do que você quer produzir com a arte. E essa visão, Dante, foi de que idade você tinha, mais ou menos? Eu tinha 5 anos. Certo. Sim, eu me lembro por que eu acho que sim. Na minha casa tinha um balcão, a gente chamava de balcãozinho, que era uma divisão entre a cozinha e a sala, digamos, de jantar. E tinha um balcão. E eu ficava muito assim para ficar no balcão. Uma média de uma mesa de 80 centímetros, eu tinha um pouco mais, porque eu lembro de ficar assim em cima do balcão para desenhar. Então, eu deveria ter uns 5, 6 anos nesse período. E depois continuei desenhando. Eu achava que aquilo... E era onde acabava reverberando de alguma maneira ali no núcleo familiar. E as coisas surgem no núcleo familiar mesmo. Nós somos o que somos porque somos a soma disso, depois com o meio, quando a gente bate asa e deixa ou permite que outros elementos de formação façam parte desse repertório. Mas uma época, eu soube que parece que você, como se você já não quisesse mais ser conhecido ou ser mais referenciado pelo desenho. Teve alguma época que você não queria que seu desenho aparecesse tanto, foi isso? Sim. Então, aí, mas tem uma historiazinha antes, que é o seguinte, então eu desenhava e no meu núcleo familiar, por extensão, eu tinha 12 anos, o meu pai, vendo que eu tinha alguma facilidade com o desenho, me colocou numa escola. E eu ia na escola, numa escola, chamava Escola do Bosque, e eu tinha 12 anos, eu ia à noite, só tinha adultos, tinha 12 anos, e eu ia lá, mas a formação era muito rígida, era assim, o sujeito pegava um Gênios da Pintura, que era uma revista que tinha era editado com artistas, enfim, e falava, copia isso aqui, e o bom era aquele que copiava mais fidedignamente. E a minha formação foi essa de sempre procurar o impecável. Meu primeiro impacto com o desenho, isso é o desenho preciso, foi quando eu fui fazer a faculdade em São Paulo e eu fui visitar na Galeria Arte Global uma exposição dos artistas de Paris do início do século XX, Picasso, Salvador Dalí e tantos outros. Eu era apaixonado pelo Salvador Dalí, né? Eu acho que não tem um jovem de 20 anos que não ficou apaixonado pelo surrealismo. E eu também fui. E quando eu vi uma obra ao vivo, presencialmente, de uma obra do Salvador Dalí, porque eu só via em reprodução pequenininha, e olha lá quando não era branco e preto. E eu vi que ele deixava transparecer pincelada. Eu via pincelada, eu falei, mas eu não... Quase me decepcionou, porque mas ele deixa aparecer a pincelada. Por quê? A obra grande de 1,5 metro, reduzida a 10 centímetros, você não vê a pincelada, você não vê as cores precisamente, então ele deixava aparecer até isso. E foi daí que eu comecei a perceber que outros artistas, e à medida que eu conhecia a obra presencialmente, visitando muito museu, e eu ia visitar muito museu,
que os artistas deixavam parecer a pincelada. E culminou num tempo, para chegar agora na sua pergunta, que eu neguei o desenho. O desenho, esse desenho adestrado que eu tive. Você vê que agora estou usando o termo adestrado, porque é aprendido, manhoso, né? Porque tem manha também no desenho, né? E optei por... Eu sou destro. E eu optei por só desenhar com a mão esquerda, porque eu não tinha controle e eu rompi com o meu adestramento. Seria uma rebeldia. Então, não era por ela mesma, mas era era criar um impacto em mim mesmo. E, somado a isso, eu precisava não só fazer, eu precisava libertar minha mente. Por isso que eu falo da arte, que é mental. Então eu consegui, com o diretor do Hospital Santa Teresa, um hospital psiquiátrico, fazer um trabalho em 1980, 81, 82. Ele me permitiu entrar, só não podia fotografar, porque o hospital psiquiátrico não podia fotografar, porque tinha preso político, às vezes, naquele tempo da repressão. Então, por isso eu não tenho, infelizmente, documentação. Tem os desenhos que eles fizeram. Então, eu fui trabalhar com os pacientes em estado agudo. Não com pacientes crônicos. O paciente crônico é chato, para aquilo que eu queria. Né? Me desculpem aí os pacientes psiquiátricos crônicos. Então, porque o agudo é mais vibrante, era isso que eu queria. Queria entender, eu queria conviver com um meio que seria deixava... Seria na crise, seria isso na crise. E a arte, a produção, ela é um bung. A criação, toda a criação é. E eu queria conviver com esse estado onde inconsciente e consciente se perdem. A portinha do inconsciente se abre. E dentro do hospital psiquiátrico é o lugar disso. Né? Lá eu convivia com o Napoleão, com o Hitler, com o Costa e Silva, quer dizer, pacientes que se tratavam, que acreditavam ser esses personagens. Né? Não tinha um que era uma pessoa comum, todos querem ser grandiosos. Mas isso é outra peculiaridade da questão psiquiátrica deles, e com todo o respeito. E nós trabalhávamos juntos numa dinâmica. E nessa dinâmica eu acabei incorporando não o que eles faziam, mas aí passei por meu filtro e trabalhando com a mão esquerda, somado às temáticas que eu trabalhei, livres, né? Então aí flui a sexualidade com muita tranquilidade, né? Porque quando você não tem você apara esses bloqueios, sejam culturais, religiosos, morais, fluem aqueles que são os reprimidos. Os reprimidos, o sexo é um dos universos, né, mais reprimidos durante a nossa cultura cristã, desde a Idade Média. Enfim, então a sexualidade fluía com bastante intensidade nesse tempo, a ponto de até causar um pouco de constrangimento nos outros, não em mim. Certo. E como é que foi a aceitação desse pessoal vendo? E eles criavam? Dos pacientes? Dos pacientes. Eles eram livres. Eu oferecia material para eles, materiais que eles passaram a ter acesso, porque, imagine, em 1980, um hospital psiquiátrico não dispunha, uma estadual, né? Não dispunha de materiais para terapia ocupacional, que tinha uma psicóloga só para isso. Né? Mas ela não tinha, o trabalho dela era muito limitado. Eu passei a levar argila para eles trabalharem com argila, eu levei papéis. O sujeito nunca tinha visto um papel grande que ele pudesse interferir à vontade. E era isso que eu queria experimentar junto com ele. Não queria assimilar a experiência dele. Eu queria incorporar aquela experiência, passado pelo meu filtro, pelos meus juízos, e fazer o meu trabalho, e fiz. E aí surgiu participei inclusive de exposições da arte bruta, chamada arte bruta, que é uma tendência na década de 80 desse trabalho. Um dos expoentes, me permita
a distância abissal entre ele e eu é o Basquiat. Jean-Michel Basquiat, que é aquele tem até artista, tem um filme, vários, dele, tem mais um filme importante dele, de uma vida muito curta, de 28 anos, mas foi um artista que aos 22 anos estava fazendo exposições no mundo todo. Porque tinha o Andy Warhol, que adotou o Basquiat. E trabalhavam juntos, e o Warhol colocou na cena de Nova York, que era o centro da arte do mundo na década de 70 e 80, 60, 70, 80. E, portanto, Basquiat está no mundo, mas, lamentavelmente, a droga e o excesso dela levaram ele muito cedo, a exemplo de tantos outros artistas que nós conhecemos, inclusive no Brasil, com essa idade próxima, né? Eles surgem, são levados à fama tão rapidamente e o acesso ao dinheiro que não tinham, e a facilidade, enfim, não sei. E outros componentes, porque não é só ter acesso ao dinheiro que compra droga, mas também a disposição interna de buscar, e buscar cada vez mais, né? Enfim, eu sempre fiz as minhas loucuras, né? Mas sempre limpo. Muitos artistas, isso é uma curiosidade só, se cabe aqui nesse papo com seus... Vamos lá, cabe tudo. Tantas obras dessa fase que eu fiz que são constrangedoras, né? Tem uma colega minha, artista, falou que, imagina a repressão que ela vivia. Ela, artista assim, era pintora, né? E ela disse uma vez, Dante, as suas obras parecem, sabe o quê? Propaganda de mods na televisão. Que quando você está com a família e aparece propaganda de mods na televisão e você não sabe o que fazer. Imagine o grau. Isso em 1980 e pouco, quando eu fazia esse tipo de trabalho que causava constrangimento. E cabeça limpa. Tem muito artista que se droga muito achando que vai virar gênio e pinta paisagem, pinta aquele vasinho de hortênsia. Eu não vou fazer juízo sobre a obra dele, mas de qualquer maneira é uma obra que já foi muito repetida e reproduzida, etc. Onde a criatividade é muito elementar. E você, só te cortando, quero voltar aí, é só quando você falou do vaso de hortência, eu lembro que teve uma polêmica aqui em Ribeirão Preto, quando disseram que alguns artistas plásticos, você disse que não era artista plástico. Como é que é isso aí? Eu interrompi exatamente no ponto que causou. Teve uma época que vieram me entrevistar, uma revista local veio me entrevistar e falou de um núcleo de artistas que faziam um tipo de trabalho. Era um trabalho que o sujeito fazia assim, ele repetia isso que eu falei. E eu falo sempre desse vasinho de hortência, que é o meu chavão. Porque a professora que aprendeu com a sua professora e que aprendeu com a sua, fazia aquele vasinho de hortência e ele é repetido por aquele. E as pessoas, quando não, compram a tela já com o desenho e só preenche. Meu Deus. Infantil. No meio, mas existe. E quando eu disse que a arte exigia arte, eu estava acostumado a viver um mundo de produção de arte, de propostas novas, né? De bienais, de museus. Eu tenho a oportunidade de viajar ao mundo e vejo museus de todo o mundo e tal. Aí, de repente, quando te perguntam, mas e aquela? Eu falo, não é arte, não vai para o museu, não vai ficar. Ela serve para decorar, vender. O sujeito que vende 2 por fim de semana lá na praça, né? Ele vende na praça e sobrevive. É sobrevivência. Outra coisa é você querer falar com o mundo através da sua arte. Se, por exemplo, Drummond de Andrade quisesse vender seus livros, ele fazia uma poesia parnasiana, ele não faria a poesia maravilhosa que ele fez, que só foi reconhecido mais tarde. Ou ainda só foi reconhecido por uma casta. E o Oswald de Andrade disse, né? Um dia a massa vai comer o biscoito fino que eu produzo. Quer dizer, a massa não consome biscoito fino. A massa consome o que já foi digerido. A massa, e quando eu digo massa, eu estou dizendo que a maioria desinformada em um determinado universo. Universo de conhecimento.
Eu sou massa em alguns outros aspectos. O outro é massa. Não quero dizer assim, eu não sou massa. Eu procuro me distanciar dela quanto antes, porque quanto mais nós incorporamos repertório, mais distantes nós ficamos daquilo que se chama massa de manobra. E a massa não aceita. O Villa-Lobos, maior compositor brasileiro, né, junto com Carlos Gomes, mais moderno Heitor Villa-Lobos, ele foi vaiado quando ele apresenta música como Trenzinho Caipira, falando do próprio país, do nosso tempo, pegando o trenzinho com o ritmo do trem, o trem a vapor, claro. E ele faz isso, é um espetáculo, mas não foi aceito, porque era vanguarda. A vanguarda nunca vai ser aceita imediatamente. Ela vai ser digerida depois. O próprio Basquiat. O Basquiat foi assimilado nos Estados Unidos por uma casta que era aquela casta que vivia dentro das grandes galerias que investiam, e essa é uma outra questão, o investimento na obra de arte, mais do que gostar de uma obra de arte a partir da Segunda Guerra, né? O pós-guerra foi especialmente porque o mundo da arte transitou de Paris para Nova York. Sim. Então, o Centro Mundial da Arte até 1940, antes da guerra, era o surrealismo. Lá com Salvador Dalí, com Picasso. Picasso era cubista, ok, mas ele fazia as obras de cunho surrealista também. Esses artistas eram os grandes na Europa. Fim da guerra, Estados Unidos com proeminência, porque, inclusive, acolhia as cabeças da Europa que fugiram da guerra, ou aqueles que não precisavam fugir da guerra, mas a Europa devastada, e vão para os Estados Unidos. Né? Exemplo de grandes arquitetos, a Escola de Arquitetura de Chicago, considerada uma revolução na arquitetura americana, foram Walter Gropius, que era diretor da Bauhaus na Alemanha, que foi fechada pelo Hitler, então foge. Então, tudo isso. Então, os Estados Unidos vira o grande centro da arte e da cultura no mundo, a partir da Segunda Guerra. E os próprios americanos começam a comprar não mais obras dos europeus, mas dos americanos mesmos. Porque isso é um projeto de governo, foi um projeto de governo. Né? E as grandes famílias, Guggenheim, por exemplo, né? A família Guggenheim, Salomão Guggenheim, a família, comprava obra de americano, que era um jeito de estimular para eles mesmos. Certo. E daí que o Basquiat, então... O Basquiat vem nesse bojo, né? Claro, ele tá na década de 80, mas é fruto desse momento que o americano compra a obra de americano. Mas voltando no cerne da questão, é que quem comprava a obra do Basquiat era a nata, que comprava na Galeria Gagosian, por exemplo, de Nova York, uma das galerias mais ricas, sofisticadas. E o resto não conhecia. O Basquiat vai ser conhecido hoje, e nós todos conhecemos, mas ele é conhecido posteriormente. Né? Ele explode, ele vai ser capa da revista Life. E aí ele começa a popularizar. E aí vende mais. Então, o mercado de arte é uma questão importante na arte contemporânea e na cultura, porque muitas pessoas, muita gente que compra obras a partir de um determinado valor, não está comprando mais pelo seu bel prazer, digamos assim, porque eu curti essa obra, eu acho demais. Ninguém compra uma obra do Basquiat de 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, traduzindo razoavelmente 500 milhões de reais, porque gostou para pôr na sua parede. Ele põe no cofre. As obras hoje ficam no cofre. É um investimento. Absolutamente. Ninguém... Creio, vou falar mais raso, mais baixo. Hoje, no nosso universo do Brasil, no nosso meio brasileiro, por exemplo, ninguém compra uma obra de 50 mil reais sem a expectativa de investimento. Certo. Não precisa ser milhão. Eu falei 50 mil. Entendi.
E o status também, né? A projeção Sem social de dúvida. que você tivesse... Tem que ter Algumas pessoas alugam obras para sua festa em casa, né? Não sei se você sabe. O sujeito aluga uma obra de determinado artista para pôr Meu na sua Deus. parede por 2, Vocês 3 imaginaram dias. isso? Que alguém alugasse um quadro para poder fazer bonito na visita? Sim, aluga obra por 3, 5 dias. Ela chega antes da festa, sai depois. Meu Deus. Aham. Então o sujeito não compra a obra, ele aluga a obra, porque você falou status. É. Então, nesse sentido do status, o sujeito deixa lá na parede uma obra, mas é uma obra, sempre uma obra que é muito identificável. Que a pessoa saiba o que ele está pondo na Porque parede. ele não né? vai colocar uma obra desconhecida, porque não alcança o objetivo, Aham. né? De entrar nesse estado, enfim. Mas Você falando, você comentou só um corte aqui, quando você falou do Andy Warhol. E as latas Campbell de sopa, quando ele ajudou a Marilyn Monroe, qual foi o impacto que tudo isso teve em relação à arte? E do sanitário? Fala isso pra gente. são duas coisas muito diversas. Aham. Né? Você pegou 2 pontos. O sanitário, que na verdade é um mictório. É um vaso sanitário, né? É um mictório que é do Marcel Duchamp, ele fez em 1917. Ele fez, não. O Marcel Duchamp pegou um mictório masculino, diga-se de passagem, não sei se existe de outro gênero, mas é masculino, aquele que fica embutido na parede, para quem não sabe, que fica na parede é masculino exclusivamente, e simplesmente tira do meio da casa de material de construção e leva para uma exposição e ele assina. Simplesmente ele assina e deixa ela apoiada. Visto assim, é uma coisa muito vaga. Marcel Duchamp era intelectual, antes de ser artista ele era intelectual. Aliás, grande pintor também, pouca gente conhece a obra pictórica dele. E ele começa a usar objetos fora do contexto da arte. Só que ele pega um objeto de um meio como esse... habitat, tira do habitat dele. Ele muda e ele transfere. Ora, se ele leva para um espaço de arte, numa exposição de arte, põe aquilo... É arte. Transforma em arte, aquilo transforma em arte. Mas só assim, e ele assina R. Muti. Só isso, em 1917. Só isso fica ainda pobre. Mas o mais interessante é que ele usou do seu prestígio. Marcel Duchamp era francês, foi para os Estados Unidos também. E lá ele é convidado para ser crítico e membro do júri de seleção do Armory Show. Era uma maior exposição americana que acontecia em Nova York. E ele vai como crítico. Aí ele falou assim, a oportunidade de eu colocar meus pensamentos em dia. Ele pega esse urinol, assina R. Muti, que é um pseudônimo. Muti, que em inglês você sabe melhor, parece que é meio bobo, idiota, né? R. Muti. E se inscreve na exposição. Ok. Quando chega lá, ele é júri. Aí ele vai e ele olha... Todo mundo fala, não, o que é isso? Que pouca vergonha é essa? Um mictório, né? Aqui. Não, isso quer dizer, aí ele traduz, convence o grupo. Ele é dele, né? Ele era era filósofo. Não, né? isso aqui é para pensar, olha aqui, consegue entrar. Parte 1. Parte 2. Na hora de montar, e isso eu sei bem, porque eu fui coordenador de salão de arte, sei bem que na hora da montagem você aplica seus critérios. E os sujeitos, as pessoas que montaram a Armory Show, colocaram seus critérios. Entrou, ok, mas onde vai colocar? Num cantinho ali atrás, onde ninguém vai ver. Rompeu com o objetivo dele. Mas Marcel Duchamp, que era muito esperto, inteligente, articulado e muito bem relacionado, Marcel Duchamp se relacionava com a nata cultural e econômica de Nova York. E econômica, porque ele vivia no meio das altas finanças. O que ele faz?
chama um amigo, que é um dos maiores colecionadores de arte americanos, e falou, olha, é o seguinte, propus isso, não deu certo, um amigo, claro, fiel, né? Não deu certo. Eu precisaria que você fosse lá e comprasse essa obra. Você viu? A articulação, que ainda não é marketing. Isso ainda não é o marketing. Mas, de alguma maneira, era uma articulação para se transformar num fato publicável. O sujeito vai ver a exposição, enquanto ele anda pela exposição, ele olha essa obra e ele comprava. Então, todo mundo, onde ele andava, todo mundo pensa, será que vai comprar o meu? Vai comprar aquele? Ele vai e compra o urinol. A Fonte se chama A Fonte. Marcel Duchamp colocou o nome A Fonte. Hermut, 1917. Ele olhou e falou, essa obra traduz o que eu acredito. Comprou a obra. Pronto, virou notícia e nós estamos falando dela aqui hoje. Isso. Esse é um aspecto do Victório. Isso é, passou-se a pensar o que é obra de arte no século XX. Por isso eu fico à vontade para dizer, quando você só reproduz um adestramento para você ficar vendendo um vasinho de flores, ok, se você quer fazer isso, ok, mas não queira entrar no museu, não vai entrar. Não vai ficar para a história. É essa a diferença. Sim. Né? Depende do que você quer fazer com a sua arte. E quanto ao Andy Warhol, o Andy Warhol, depois de 50 anos, ele vai fazer coisas que aproximam-no do Duchamp de 50 anos atrás, em 1965, 3, 7, agora não me recordo a data, quando ele reproduz uma caixa de sabão em pó, só que de material sintético, com serigrafia, e ele faz aquela caixa. Só que o Warhol, tratado como pop art, artista pop, ele trabalhava com aquilo que era digerido, diferente do Marcel Duchamp. Então, a pop, ela se dá, a arte pop se dá porque ela vem posteriormente ao movimento minimalista. Tem que compreender um pouco a história da arte para poder saber por que ele fazia. Ele era contra o mercado? Não, Andy Warhol era absolutamente mercado. Ele era capital. Capitalismo. Isso não é ofensivo, nem pejorativo. Ele era capitalista mesmo. Ele estava no espírito do American Way Life. Do dinheiro. American Way Life. Era isso. Só que o que tinha antes? Obras minimalistas, geladas, frias, que era um quadrado com outro quadrado aqui, tal, uma tela imensa, e ficava aquilo, as pessoas não digeriam. O que isso quer dizer? O que quer dizer isso? Então ele pega o Warhol, ele vai se apropriar de histórias em quadrinhos, ele se apropria de objetos que estão no supermercado e traz para o mundo, para o espaço da arte também. Nesse sentido é que ele repete, de alguma maneira, o Marcel Duchamp. Só que com uma coisa, ele faz sabão em pó, ele faz a latinha Campbell, de sopa Campbell, todo mundo usava ou comia, enfim. Ele vai fazer, não só, e ele vai pegar também os ícones, ele vai trabalhar com os ícones da mídia. Então, todo mundo conhecia a Marilyn e ele dá um tapa colorido nela. Ele pega o Mao Tse Tung. Então ele é comunista? Não, ele pegava o ícone e outra, nas fotos, nas imagens, que isso, aliás, tem uns artistas. O Cobra faz isso. O Cobra pega foto, o Cobra reproduz foto. O Cobra é um grande retratista. Ele faz mural também, não faz mural? É retratista na parede, né? Obras imensas. Mas ele é um retratista. E ele se apropria do já conhecido, do digerido, com o Warhol. O Cobra é um Warhol que deu certo. O Tupiniquim que deu certo. Aliás, está fazendo obras fora. Por quê? A obra dele é a reprodução em escala monumental de retratos já conhecidos. Se ele pegar o Einstein, ele põe o Einstein
de língua de fora, aquela foto icônica. A estratégia do Cobra é a do Warhol. Sim. E ele só depois trabalha com aquele quadriculado em cima que dá um quadriculado cromático que dá um jeitão, né? O jeitão Cobra de ser. E a estratégia é a mesma. Usar o ícone digerido. Ele vai pôr o Pelé, ele põe aquela foto do Pelé mais conhecida. Ele vai pôr o Niemeyer, é a foto mais conhecida do Niemeyer. Ele vai colocar o índio, não sei o que, a foto que saiu na capa da revista. Ele não pega uma outra e trabalha e retrabalha, ou ele faz uma e trabalha. O que eu preferiria, mas eu não tenho que preferir nada com o Cobra, é ele que tem que querer. Eu estou falando também à vontade, porque esses são meus critérios. E o meu critério, fosse ele, eu fotografaria essas pessoas à minha maneira e trabalharia à minha maneira. Mas ele pega a foto. A foto é bacana porque a foto já é uma conhecida muito boa feita por outro. Mas, enfim, isso é uma discussão longa de estética. Aliás, não tem jeito de falar de arte, de cultura, se não falar da estética. Que são valores, né? A estética é quando a gente ajuiza. E eu estou fazendo ajuizamento aqui. Eu estou fazendo um juízo sobre a obra dele. Mas eu estou calcado em alguns aspectos. Né? Não é assim, só não gosto. Dante, uma coisa assim, de todos esses museus que você já visitou, que eu sei que você vai, leva sua filha desde pequena para conhecer os museus e tal, qual foi a obra, diante do que tudo que você estudou, que você sentiu emoção? Por exemplo, quando eu vi o Moisés, né, lá naquela capela em Vínculo, lá no Pedro em Vínculo, eu não imaginava que ele fosse daquele tamanho, e estava aquela igreja, né, completamente vazia, e tinha um padre bem branquinho, bem velhinho, com aquelas roupas assim. Aquilo tudo me remeteu a um ambiente de filme. E quando eu tomei um susto na hora que eu cheguei, eu chorei. Aquele dia eu chorei, eu tive febre. Até o pessoal da viagem desceu para jantar, eu não desci, fiquei doente. Sabe? Quando eu vi aquela coisa. Teve alguma coisa que lhe trouxe esse impacto? Vanessa, eu posso fazer uma observação Claro. sobre a sua? Sim. E eu vou fazer um pouco jocosa. Pode fazer. Eu gostaria que a arte nos trouxesse não lágrima, mas sorriso. Sim. Sabe? Assim, euforia, emoção. Era emoção. Mas não, né? Porque você ficou doente. Não, trazer sanidade. A arte precisa trazer a sanidade que nós não temos no dia a dia. Tem aquela frase que a arte, como é que é? A arte A arte é para compensar que a realidade não é suficiente. Dizem que foi o Ferreira Goulart que disse, mas tem gente que falou antes disso. Tem uma coisa interessante também sobre copiar, eu estava falando do Cobra, né? Tinha até os anos 80, a artista copiava, tem um artista famoso aqui que fez uma obra que ninguém sabia que era uma cópia de um outro artista italiano. E ele copiou absolutamente igual. Porque o outro artista italiano tinha uma estilística, fazia animais com o pescoço levantado e tal. O sujeito aqui, que conhecia a obra dele lá, fez aqui, ninguém sabia que era do Marino Marini. Já estou falando o nome do artista italiano. Ninguém sabia. Quando chegou e todo mundo começou a ter acesso, internet, você fica sabendo de onde estão vindo, da onde o sujeito, digamos, se inspirou. Estou sendo muito generoso para falar assim. Então, a partir do momento que nós passamos a ter acesso à internet, nós passamos a visitar e conhecer as coisas do mundo, e não só mais da nossa aldeia. A aldeia ficou para trás, não tem mais, a aldeia é global. E, portanto, nós sabemos agora, mas essa obra aqui, da onde vem essa obra? Então, facilitou um pouco. Então, tem se exigido mais do artista. Mas quando eu vou voltar na sua pergunta, eu não perdi, eu só queria fazer esses comentários paralelos, é que, Vanessa, eu me emociono diante de todas essas obras, né? O próprio Moisés, ela é impactante, mas a minha emoção não me leva ao mesmo estado de outras pessoas. Eu ouço, sim, claro, e é natural o que você falou, me emocionei de chorar,
né? De arrepiar, tal, isso é verdade. Mas eu vou me lembrar do impacto que eu tive de emoção forte, de querer entrar e ter sido eu o autor daquela obra, quando, numa Bienal, tinha o Picasso, uma exposição grande do Picasso que veio. Não, vou ver a obra do Picasso em 1980 e alguma coisa, a Bienal de São Paulo. Essa Bienal de São Paulo. E antes de entrar nas salas do Picasso, tinha um sujeito que na época não era conhecido como é hoje. Eu conhecia porque eu sou da área, enfim, que era Edvard Munch. Fala-se Munch em norueguês. Já que eu sei, eu vou falar em norueguês. Não, eu não falo norueguês, claro, mas é Munch. Munch seria fala da Munch, língua. né? As pessoas falam Munch, mas é ele mesmo, do grito. Do grito. A sala que antecedia do Picasso era do Munch, ou do Munch. E tinha que passar por ela para chegar no Picasso. E você viu o grito? Eu parei. Não, eu nem lembro do grito. Não, o grito talvez nem estivesse lá. O grito nem estivesse. Eu vi a pintura dele. E aquilo eu fui tomado de uma inveja muito grande. O estado maior foi de inveja. E eu posso dizer de inveja porque é daquilo que é tão bom que você gostou, para assim, queria ter sido eu que tivesse feito essa pintura. Porque uma coisa é ver a foto das obras do Munch ou do Munch, a outra é o contato com ela em si. A pintura, e outro, como pintor que eu também sou, a pintura dele é espetacular junto com a temática, porque ele faz uma obra que não é obra digerida ou de boa digestão. É uma obra que engasga, e eu gosto de obra que engasga, porque para ver alguma coisa assim leve, entretenimento, eu assisto os Friends. Isso. Dante, o que eu sei agora, para a gente encerrar, eu queria deixar aqui, você vai começar um curso novo, não é isso? Não, vocês estão lançando alguma coisa no História Programa da Arte? Não, já tem o programa História da Arte Online eu já existe, mas digo assim, você está lançando um curso, porque eu acompanho seus cursos, suas aulas, quando você fala, é muito interessante as pinceladas que você dá dos artistas, até quando é coisa assim que a gente não imagina, né? Até a sugestão de filmes, eu acho muito bom quando você dá aquela sugestão de filme. Foi quando eu assisti o Basquiat? O Basquiat, foi depois que eu vi. Que ótimo. E o que você... Mas parece que vocês estão lançando um curso, não tem uma coisa nova? Não tem uma novidade no tem a Escola de Arte, a Escola da História da Arte. Isso. A Escola da História da Arte. Ela é um curso bem completo também, que ela é uma extensão do programa História da Arte Online, que fica hospedado na Hotmart, que é uma plataforma muito importante e conhecida, e que tem... O curso tem mais de 55 temas. Temas, isso vamos dizer, movimentos e períodos da história da arte. E dentro de cada período e movimento tem várias subdivisões falando das peculiaridades de cada um. Mas esse é um curso online, né? Pode ser assistido de casa e sem ter que cumprir a programação precisa, pode como todas as coisas. E no Instagram, que o programa História da Arte Online, no Instagram, apresenta essas gravações. Eu vou para vários lugares do mundo, né? Esse ano mesmo fiz várias matérias na Grécia, na Turquia. No Egito, não foi? No Egito esse ano? No Egito, fui para esse ano também, fui para a Grécia, fui para a Itália também. E lá produzo materiais, né? Um material para ser divulgado, seja no Instagram, seja no programa História da Arte Online. Gente, não percam, porque é coisa que vai mexer lá no fundo, que você não sabe de onde surgiu, que você vai sentir na hora que você começa a acompanhar o programa da História da Arte. Dante... Emoção tremenda, igual, não digo que foi igual,
tanto, nem Nem tanto, nem né? tanto. Não, Depois não é Moisés, é o Davi. É o de Davi. Michelangelo. É o Davi. E eu agradeço muito a sua presença aqui. Foi Obrigado. muito importante para mim. Cada vez eu crescendo mais, eu só cresço mais, né? Principalmente em relação à cultura e arte. Eu vou assim na sua cola. E eu queria saber se você quer deixar algum recado, as suas redes, você quer deixar uma mensagem? Primeiro, agradecer você, Vanessa, porque cada vez que eu tenho oportunidade de falar sobre arte, cultura e nessas circunstâncias poder expressar o que eu acredito na maior honestidade, porque eu acho que a arte precisa ser honesta e a cultura também, e quem trabalha com ela precisa também, é que cada vez que eu venho falar sobre assunto, eu tenho que repensar para reforçar ou negar aquilo que eu acredito ou acreditava. Uhum. Porque, às vezes, nós, diante do que nós conhecemos do mundo novo que não tinha sido apresentado para nós acabamos nos adaptando e nos moldando à nova realidade, né? E, portanto, eu às vezes reforço e às vezes eu nego aquilo que eu sabia ou acreditava. Agora, hoje, eu acredito nisso. Muito obrigado você pela oportunidade. Então, vou acabar só com uma coisa que minha mãe dizia. Era o seguinte, quem tem ideia fixa é louco.